Bom dia, queridos amigos. É um prazer estar aqui retomando as nossas reflexões sobre o Apocalipse. Estamos chegando no final da abertura dos selos de Apocalipse 6. Dissemos até aqui que cada um dos 7 selos corresponde a um determinado período da história do povo de Deus, desde o início do cristianismo, lá do primeiro século, até a segunda vinda de Jesus. Hoje vamos considerar o texto de Apocalipse 6, do verso 12 até o 17, onde lemos sobre a abertura do sexto e penúltimo selo. A que período histórico esse selo corresponde? O sexto selo corresponde ao período final da história, de 1798 até a volta de Jesus. Bem, então você deve ter percebido que nós estamos dentro desse período, isso mesmo. Nós vivemos no tempo do sexto selo de Apocalipse. E por que o sexto selo começa nesse ano, 1798? O que aconteceu de importante nessa data? Esse ano é o fim do longo período profético de 1260 anos, descritos em Daniel 7,25, lá no Velho Testamento, e também em Apocalipse 12, verso 6, período marcado por duras perseguições contra o povo de Deus. Esse período também foi descrito por Jesus, lá em Mateus 24, 29, como a tribulação daqueles dias. Mas qual a importância dessa data? Essa data, ou seja, o fim dos 1260 anos, indica o início do tempo do fim. A partir de 1798, a humanidade adentrou no tempo do fim. Então o sexto selo começa no início do tempo do fim e vai até o fim propriamente dito, ou seja, a segunda vinda de Jesus. Nessa última fatia de tempo antes da segunda vinda de Cristo, muita coisa importante deve acontecer, coisas que devem preparar o caminho para a chegada do nosso Senhor. E uma delas é o início do juízo celestial, já iniciado no santuário de Deus desde 1844, conforme apresentamos lá na nossa última meditação. De maneira que esse período do sexto selo é um tempo singular da história, como nenhum outro, um período solene que deveria levar cada indivíduo a um profundo exame do coração e a uma experiência real de conversão guiada por intenso exame da palavra de Deus. Esse é um tempo tão importante no panorama profético que Deus fez questão de chamar a atenção da humanidade para o seu início. O texto de Apocalipse 6 diz que na abertura do sexto selo houve grande terremoto, o sol se escureceu, a lua se tornou como sangue e as estrelas caíram do firmamento. Apocalipse 6, 12 e 13. Agora pense comigo, se o sexto selo começou em 1798, então esses eventos naturais devem ter ocorrido ao redor dessa data, certo? Certo? E ocorreram mesmo, de maneira extraordinária. O primeiro foi o grande terremoto de 1º de novembro de 1755. Depois foi o dia escuro de 19 de maio de 1780. E, por fim, a grande chuva de meteoros de 13 de novembro de 1833. Todos esses eventos podem ser encontrados em registros históricos como acontecimentos incomuns, até inexplicáveis. Foram, na verdade, recados naturais, ou eu diria sobrenaturais, enviados por Deus com o propósito de chamar a atenção da humanidade para o início do tempo do fim. E devemos entender ainda que exatamente dentro do tempo do fim, ou seja, do sexto selo, é que os sinais da vinda de Jesus, preditos por ele em Mateus 24 ou Lucas 21, por exemplo, deveriam se intensificar. Sinais como guerras, instabilidade social, fome, terremotos, epidemias, falta de amor, falsos ensinos, entre outros. Foi nesse contexto que Jesus afirmou lá em Mateus 24, 33, quando virdes todas, eu vou repetir, todas estas coisas, sabei que está próximo, às portas. Nós sabemos que terremotos, guerras, períodos de fome sempre fizeram parte da história humana, mas Jesus chama atenção aqui para o tempo quando todas estas coisas e todos os sinais preditos por ele pudessem ser observados juntos, acontecendo simultaneamente, no mesmo instante, de forma intensa, exatamente como vemos hoje. Seria necessário Jesus falar de maneira mais clara que essa? É como se ele estivesse gritando aos nossos ouvidos que o tempo chegou. Eu quero concluir lembrando que o sexto selo termina com o aparecimento de Jesus no céu, diante do qual muitos, até ricos e grandes, poderosos e comandantes, livres e escravos, lamentarão e tentarão se ocultar da face daquele que descerá sentado no seu trono.
pedindo até que as montanhas caiam sobre eles, pois não podem suportar a glória do Filho de Deus. E tudo isso porque eles ignoraram as indicações sobre o tempo, não se renderam a Jesus como Senhor e desperdiçaram as ofertas da graça. Mas para um outro grupo, que vive atento ao tempo, reconhecendo Jesus como Senhor, sob os maravilhosos efeitos da graça salvadora, queridos, esse dia será de infinita alegria. Para esses, viver no tempo do sexto selo é um privilégio e vivem cada dia na expectativa do encontro feliz com o Salvador. Vivem preparados e apressando esse encontro. E nós, de que maneira estamos vivendo exatamente nesse tempo do sexto selo? É uma pergunta que só você pode responder, uma pergunta que só eu posso responder para mim mesmo, mas é uma pergunta que deve nos fazer pensar. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelos teus recados, porque o Senhor nos tem avisado sobre o tempo importante dentro do qual vivemos. E é claro, Senhor, pedimos que o Senhor nos abençoe para que a gente viva aproveitando bem o tempo, preparados para o retorno de Jesus. Se alguém precisa retomar o caminho, quem sabe abandonar os caminhos de pecado para andar novamente em tua direção, que o Senhor abençoe os teus filhos. Que o Senhor dê a eles tempo hábil, oportunidade de graça, para que possam estar em tua direção, prontos para encontrarem com alegria o nosso Salvador. Nos dê um feliz dia em tua presença, um dia de importantes decisões. Em nome de Jesus oramos. Amém.